dia a todos. Eu vou falar de um tema que é um tema de muita relevância hoje e também um tema que ocupa muito a todos hoje, o tema da ética. Não é só um tema de muita atualidade, mas um tema ao mesmo tempo muito angustiante. Talvez a ética seja o campo da filosofia que esteja mais próximo do homem comum, mais próximo de todos. Por que ele é um tema de tanta atualidade e um tema tão angustiante? Porque depois de tantos séculos, ainda continuamos diante de muitas perguntas não respondidas, e a pergunta central, que não tem uma resposta definitiva, é a pergunta em torno dos parâmetros, em torno dos paradigmas, em torno dos valores que devem ou podem orientar o nosso comportamento. É um tema extremamente angustiante porque, depois de tantos séculos, de nós, a humanidade, ter sempre tentado encontrar valores fixos, permanentes, universais, como paradigmas de seu comportamento, parece que de repente tudo se foi. Parece que de repente tudo se perdeu. Parece que de repente nos encontramos diante de um vazio. Diante, como diz Bauman, de uma época líquida. Nada mais é sólido. Diante disto, há hoje uma desesperança muito grande. Como eu disse, uma angústia muito grande, uma busca muito grande. Isto gera um negativismo também muito grande, um negativismo contagiante. Nós que trabalhamos na escola, nós que estamos nas salas de aula, sabemos muito bem o que significa isso. Este negativismo ou vazio de valores, destes valores que de certa forma eram o substrato de nossa autoridade como professores, nos deixa de certa forma desamparados. Não sabemos mais bem ao que recorrer. Estamos num momento crucial de um repensar dos fundamentos do nosso comportamento ético. Esse repensar representa não só preocupação, não só desorientação, mas também representa um novo momento e, na minha leitura, um novo momento grande de expectativa e de esperança. Eu quero defender aqui a ideia de que há, sim, esperanças, de que há sinais no horizonte, de que a história não acabou. E o meu convite é de que pensemos a ética, sim, numa perspectiva crítica, porém, também de uma forma positiva e de uma forma construtiva. Eu quero fazer a minha exposição aqui em 3 momentos diferentes. No primeiro momento, eu quero mostrar, fazendo um pouco aquilo que o professor Silvio chamou ontem de
sensibilização, mostrar algumas vozes, algumas palavras de alguns jovens, simplesmente mostrá-los sem comentários, para mostrar como esta preocupação em torno do comportamento, da desorientação que nos aflige hoje, está presente entre os jovens, entre aqueles com quem nós trabalhamos. Em segundo lugar, eu quero falar sobre a centralidade do hedonismo como um modelo de comportamento e como um debilitamento político. O meu tema é cidadania. E em terceiro lugar, eu quero falar sobre o que eu chamei de intervalo débil, de intervalo fraco da pós-modernidade e desenhar algumas perspectivas positivas, sempre baseado, sem que eu nomeie isto, do ponto de vista filosófico, teórico, na perspectiva da teoria crítica. Esse é o caminho que vou tentar fazer com vocês aqui. Então, no primeiro momento, algumas vozes de jovens que eu recolhi da Folha de São Paulo, da Folha Team de São Paulo, de 1,5 semana atrás. Neste ano, eu vou ter que tirar o título de eleitor, trata-se. Mas eu não tenho em quem votar, porque eu não confio em ninguém. Brinco que vou votar no Maluf. Ninguém gosta dele. Todo mundo diz que ele roubou, mas ninguém consegue provar. Não sou malufista. Na verdade, nem sei o que sou. Se todo mundo se conscientizar, se parar de ser corrupto, se o pessoal das ONGs, ONGs, ajudar, daí dá para melhorar. Não acompanho, não entendo, não sei. O país precisa de uma estrutura política, mas eu acho que depende de cada um. Não dá para esperar que o governo faça tudo por você. Se eu me envolvesse sozinho, já faria diferença. Se todas as pessoas se importassem um pouco mais com política, daria para mudar muita coisa. No final, é tudo farinha do mesmo saco. Anarquia não funciona. Democracia também não. Eu não acredito em nada. Eu sou um nihilista. Vou passar para o segundo tópico. Agora, o desenvolvimento teórico da minha apresentação aqui. Antes disso, eu gostaria de dizer que os dizeres que vocês vão ler no PowerPoint não são extratos literais disso que eu vou dizer, mas são extratos que apenas anunciam ou destacam a ideia central disto que eu vou dizendo. De modo que, se a minha fala não bater bem com aquilo que está escrito, não se incomodem, é assim mesmo. Aristóteles
na sua famosa Ética a Nicômaco, diz que a polis, ou seja, o lugar onde se cristalizam as tradições e os costumes, é anterior ao indivíduo. Ainda que a finalidade seja a mesma para o homem isoladamente e para a cidade, a finalidade da cidade parece, de qualquer modo, algo maior e mais completo. Isso porque o ser humano, quando chega ao mundo, já encontra a polis com seu ethos, com suas tradições, seus valores e costumes constituídos, aos quais ele deve adaptar-se. Ética designa, antes de tudo, isto: acostumar-se ao ethos, aos costumes e valores vigentes na polis ou na comunidade, como diríamos hoje. É somente na comunidade que, segundo Aristóteles, o homem pode atingir a verdadeira felicidade. Por esta razão, a política é para o filósofo a primeira dentre as ciências e a ética apenas uma parte dela. É claro que os costumes e valores, as formas de agir e de pensar, já estão aí quando nós chegamos ao mundo, e é a eles que, querendo ou não, temos que nos adaptar desde o primeiro momento de nossas vidas. Portanto, a nossa identidade, o nosso eu, é engendrado a partir da cultura na qual nascemos, ou seja, é engendrado a partir daquilo que outros antes de nós fizeram e pensaram. Antes mesmo que tenhamos qualquer consciência, imitamos os gestos, cumprimos normas, atendemos exigências e, sobretudo, aprendemos pela linguagem a cultura na qual nós nascemos. Esta cultura é fruto imemorial do trabalho do homem na sua relação com a natureza e com seus semelhantes. Por isso dizemos que o homem é um ser cultural. Desde o início de nossas vidas, portanto, respiramos alteridade. É a partir do outro que nos tornamos, no início e ao longo de nossa vida, aquilo que somos. Sem alter, sem outro, jamais seria ego, jamais seria eu. Podemos então dizer que é antiético, ou que antiético é tudo o que prejudica esse sentido essencial de nossa vida, de tornarmos-nos o que somos, isto é, seres sociais. Há um condicionamento mútuo entre o eu e o outro. Sem o outro não se constitui a identidade do eu, e sem esta identidade o eu também não pode abrir-se para o outro. O homem só pode caminhar em direção ao outro a partir de si mesmo, a partir de sua própria identidade. Mas a constituição desta identidade só se dá a partir da inclusão do outro. Ser humano, portanto, implica, por definição, a imbricação
originária entre a socialidade e a individualidade. Há, portanto, uma relação intrínseca entre o indivíduo e a sociedade. Vale lembrar esta condição do humano em razão da condição de alienação em que hoje se vive e por causa da presunçosa e falsa suposição de que o indivíduo existe como uma mônada autônoma, lado a lado com outras mônadas com as quais se relaciona como exterioridades. É falso o olhar de Narciso. Seu espelho revela só ele mesmo. É uma imagem distorcida, porque o eu isolado não existe. O eu é sempre também o eu do outro, e é isto que o espelho líquido de Narciso não revela. A história, a tradição, os costumes, numa palavra, a cultura, são a primeira e permanente morada do ser humano. O lugar a partir do qual ele se constitui na sua identidade e pode construir o futuro. Tornar-se um sujeito ético é um processo individual e social, em decorrência da condição humana de ser cultural. O narcisismo significa a proeminência do tempo presente, da relação consigo mesmo e com o seu corpo, sem compromisso com os valores sociais e morais. Significa a despolitização em proporções nunca antes vistas. O fim da esperança transformadora, revolucionária, e da contracultura. O fim do homo politicus e o advento do homo psicológicos e do homo econômicos. Sem projetos capazes de atrair energias, a res pública, a república, se desvitaliza e as grandes questões políticas e éticas despertam, no melhor das hipóteses, uma curiosidade similar à de algum outro evento qualquer. Lipovetsky diz o seguinte: hoje vivemos para nós próprios, sem nos preocuparmos com nossas tradições nem com nossa posteridade. O sentido histórico sofre a mesma deserção que os valores e as deserções sociais. Tudo se reduz a uma sensibilidade epidérmica de curta memória com relação a qualquer evento, por mais trágico que ele seja. Tão logo esmaece o efeito espetacularizante levado às telas e alto-falantes pela mídia, as tragédias se apagam da memória. A consciência do eu substitui a consciência de classe, a consciência subjetiva substitui a consciência política. Ocorre um distanciamento da esfera pública que vem acompanhado de uma correspondente adaptação funcional ao isolamento social. As mônadas humanas absorvem a si mesmas e se adaptam
ao mundo em que nascem e vivem. O adestramento social, diz o mesmo autor que eu citei antes, Lipovetsky, já não se efetua através da coerção disciplinar, nem mesmo da sublimação. Efetua-se por meio da autossedução. O narcisismo, nova tecnologia de controle flexível e autogerido, socializa dessocializando. Põe os indivíduos de acordo com um social pulverizado, glorificando o reino da plena realização do ego puro. A predominância desta perspectiva na vida dos jovens faz com que eles se tornem materialistas, utilitaristas e hedonistas. Só lhes interessa o que traz vantagens pessoais, satisfação, prazer, posse, reconhecimento social e prazer. Estamos acostumados a ouvir queixas de que nossos jovens não se interessam mais pela política, que já não sabem o que foi o golpe militar de 1964, o que foram as diretas já, quais são os problemas políticos e sociais que afligem a sociedade contemporânea. Ouvimos ainda que os jovens são indiferentes e apáticos e sofrem de uma carência de sentidos. Porém, de nada adianta colocar a culpa nos jovens. Suas atitudes, na verdade, apenas refletem o mundo que as gerações anteriores construíram para eles. Entende-se assim que a falta de atenção dos alunos, e esta é uma citação, e esta citação vale para mostrar que o problema não é só nosso, não é só brasileiro. Entende-se assim que a falta de atenção dos alunos, de que todos os professores hoje se queixam, não é senão uma das formas desta nova consciência cool e desenvolta, ponto por ponto análoga à consciência telespectadora, captada por tudo e por nada, ao mesmo tempo excitada e indiferente, sobressaltada pelas informações, consciência opcional, disseminada nas antípodas da consciência voluntária, introdeterminada. Esse é um autor francês, Lipovetsky. Portanto, a situação em outros países é muito similar à nossa aqui. Essa indiferença que nós notamos nos jovens e que vocês puderam ver nas citações que eu pus no começo, essa indiferença designa apenas o resultado do domínio do temporário, do individualismo, da atomização de tudo, da natureza do presente ante o turbilhão de mudanças que ocorrem e que presumivelmente não haverão de acabar tão cedo. Assim declinam os ideais e os valores públicos e prosperam as demandas do eu e os interesses individuais, o êxtase do corpo, as satisfações imediatas, tornadas verdadeiro objeto de culto. O culto do corpo individual abala e ofusca a representação do corpo social, do mesmo modo que a apreensão da alteridade desaparece em função da individualidade. Fecha-se o espaço público dos valores solidários e abre-se o cenário do consumir,
do fruir, da libido, da técnica e da velocidade. Não se trata de uma resistência ao sistema, mas antes de um elemento de sua própria lógica. Depois de ter relativizado tudo, essa tendência torna indiferentes também os próprios homens, fazendo dessa indiferença um mecanismo de disponibilização do indivíduo em favor do próprio sistema. O capitalismo descobre na indiferença uma condição ideal para a sua experimentação, que pode agora se realizar com um mínimo de resistência. Alcançado esse nível de individualização, já não é mais necessária a coação, a coerção externa de adaptação ao sistema. O sistema se torna autogerido a partir de seu próprio interior. Refletem-se no indivíduo e na sociedade as consequências da sociedade de informação. As informações hoje são veiculadas como uma mercadoria de memória perecível. Por definição, abrem uma nova forma de temporalidade que contrasta profundamente com o tempo da elaboração e da durabilidade do saber. A imprecisão, a fugacidade e o alto grau de compromisso que envolvem a informação passam a caracterizar a própria sociedade da informação. A pressa de verbalizar, de informatizar, de transmitir o evento do aqui e agora para chegar primeiro, mesmo sob pena de imprecisão, e a leitura espetacularizada de tudo, passam a fazer parte não só dos meios midiáticos, mas também da própria vida cotidiana de cada um, penetrando nas mais íntimas esferas da privacidade individual. Essas novas circunstâncias formam um novo ethos, com normas e expectativas de procedimento próprios, influenciando profundamente as pessoas que nela crescem e que nela se formam. Félix Guattari chega a dizer que a inteligência e a sensibilidade são objeto de uma verdadeira mutação em razão das máquinas informáticas que se insinuam cada vez mais nos motores da sensibilidade, do gesto e da inteligência. Assiste-se atualmente a uma mutação da subjetividade que talvez seja ainda mais importante do que a invenção da escrita e da imprensa. Há um turbilhão de gestos, palavras, comportamentos que aparentemente apátridas e neutras se inserem na linguagem e no cotidiano, influenciando e determinando os modos de pensar, de sentir e de julgar dos indivíduos, enquadrando as representações coletivas e predispondo os indivíduos a aceitarem os princípios que fundam e orientam isto que nós hoje chamamos de neoliberalismo capitalista pós-industrial. Trata-se de uma forma sorrateira de enquadramento ideológico e ético, que transforma profundamente os conceitos de liberdade e de realização humanas, ao mesmo tempo em que influencia as aspirações de todos, focando-as apenas no individual
no material, no prazer, no imediato. O sentido do fato subjacente a tudo isso traduz bem uma maneira de viver. Uma ars vivendi, que concorda com o mundo como ele é, já que é o único que temos, o único que podemos viver. A arte de viver já não é mais fundada na busca da liberdade absoluta, mas nas pequenas liberdades intersticiais, relativas, empíricas, das liberdades do dia a dia. Num mesmo gesto velado, afirma-se a realidade, o modelo econômico vigente hoje, com todos os seus desdobramentos da globalização, como algo necessário, como algo irreversível, e funda-se nesse contexto uma ética hedonista do consumo, como eu disse, do prazer, do uso, do momento. O consumo, o imediato, a celeridade tornam-se argumentos de autoridade, abolindo a legitimação e o social como fundamento para o comportamento ético. O que é rápido, eficiente e lucrativo tem aprovação ética. Tudo é permitido em nome das conveniências sistêmicas do modelo neoliberal que precisa funcionar. A lenta acumulação histórica da cultura se vê desestabilizada e desautorizada a ponto de submeter tudo ao princípio da tabula rasa. O homem moderno é um homem aberto, que dispensa sem remorsos as tradições e os costumes. O que herdamos do passado, os princípios, sonhos, ideais, valores e normas, tudo é considerado obsoleto, tudo é considerado ultrapassado. As necessidades tecnomercadológicas geram uma contemporaneidade amnésica, que dispensa a história, a cultura e o projeto. As opções éticas são feitas ao gosto do indivíduo e todos os comportamentos são considerados válidos, podendo coabitar lado a lado. Impõe-se a celebração da mercadoria, o consumo, a comunicação, a celeridade e a futilidade que ofuscam a consciência das terríveis fraturas sociais e da necessidade de novos modelos de desenvolvimento social. Cada indivíduo cultua a sua verdade, a sua ética, num processo de fragmentação do ético, do cultural e da identidade social. O sistema fortalece ao máximo o indivíduo, insuflando-lhe autoconfiança e ilusão de autonomia, para que ele não se aperceba da fraqueza que o assalta quando se separa da coletividade. Quanto mais os indivíduos se distanciam dos códigos éticos e dos costumes, acercando-se de uma verdade individual e pessoal, mais as relações se tornam associais e fratricidas. Na medida em que se desintegram as classes,
Os indivíduos carentes de socialidade se agregam em torno de novas tribos, como os clubes, os bairros, os grupos religiosos, agora destituídos de qualquer poder político transformador. O indivíduo não tem mais identidade. Ele se identifica. A ideologia do indivíduo autônomo completamente livre, apenas semelhante aos outros, inventada há muitos séculos, é hoje reinventada na forma de um psicologismo exacerbado que leva o indivíduo narciso ao ponto culminante. A celebração do eu explica o fascínio pelas celebridades, pelos atores e pelas atrizes, pelos modelos popstar. Perdemos a identidade e amplia-se, como eu disse, a identificação. O banal, o frívolo, o inútil são a água de banho das novas gerações desde a mais tenra idade. Para caracterizar a sociedade e o indivíduo contemporâneos, não há referências mais acertadas que o hedonismo e o consumo. Com isso se esgarça, isso que eu quero colocar, com isso se esgarça a esfera do político, que tem como foco e ideal a centralização no social, na unificação do grupo e da nação. Desfaz-se a visão histórica de tempo longo, que cede lugar à visão de tempo curto. O projeto de liberdade amplo da classe e da sociedade reduz-se à busca da liberdade pessoal. Rompem-se as perspectivas da solidariedade e da soma e afirmam-se os interesses personais e da divisão. Hoje toleram-se mais facilmente as desigualdades e as desgraças sociais do que os interditos da vida privada. Seguindo esta mesma tendência personalista, a educação torna-se a busca da instrumentalização pessoal para cumprir no interior do sistema uma função que permanece, que deixa sempre o sistema intocado. Os objetivos da escola, do currículo, o discurso dos gestores e dos próprios professores se estruturam em função do indivíduo, da satisfação de suas necessidades profissionais e ganhos futuros, neutralizando-se os conflitos de classe, dissipando o imaginário da transformação social e fazendo crescer a apatia com relação aos temas mais amplos e mais sociais, enquanto aumenta a efervescência em torno do eu e de suas necessidades. Ao mesmo tempo, as contradições continuam se aprofundando, seja entre as classes sociais, entre ricos e pobres, entre as nações do primeiro e do terceiro mundos, entre os info-ricos e os info-pobres, seja também no nível subjetivo. Quanto mais cresce o personalismo, mais se aprofunda o anonimato. Quanto mais se prega a tolerância, mais se agravam as agressões. Quanto mais se prolonga a vida, mais se teme a morte. Quanto mais se acelera o ativismo, mais vazias se tornam as pessoas. Quanto mais se aperfeiçoa a tecnologia da comunicação, mais aumenta a solidão. Quanto mais se cuida da psique, mais cresce a depressão.
quanto mais se investe na preservação da vida e da beleza física, mais o homem se enche de pavor e de revolta ante a adversidade do tempo e a inevitabilidade do envelhecimento e da morte. Apesar de toda a ordem instituída pelo pensamento moderno, a desordem continua a ocupar o mundo. E ainda não há esforço expressivo para pensar as raízes fundamentais dessa desordem e elaborar alternativas com base num projeto social que, ao invés de individualizar, separar e dividir, que ao invés disso, a inclusão de todos. O esforço pós-moderno de explicação das circunstâncias contemporâneas representa uma leitura ainda predominantemente descritiva, determinista, diria, e sistêmica da realidade, que não percebe as contradições mais e mais visíveis que a habitam. Coerentemente com esta leitura, assumem uma postura conformista que realça o positivo e esconde o negativo e o trágico. Falta-lhes uma leitura dialética da história e por isso dispensam qualquer conscientização que pudesse levar a uma contracultura, a um agir contrafático. A seguir, eu gostaria de apresentar alguns argumentos que apontam para um certo esgotamento disto que eu chamo de intervalo pós-moderno, a partir de contradições que nascem do real e que, a meu ver, se tornam cada vez mais evidentes. Para tanto, eu vou retomar alguns aspectos ou alguns elementos pós-modernos na intenção de mostrar que as contradições do sistema e as resistências dos indivíduos permitem sonhar com a possibilidade do surgimento de uma nova consciência que a educação escolar pode ajudar a desenvolver. A modernidade exalta as conquistas da ciência e confia na possibilidade de um progresso ilimitado que desenha para o homem um futuro melhor neste mundo. A razão irá criar, esta é a aposta moderna, as condições para uma vida melhor, mais justa e mais feliz. No entanto, as catástrofes que marcaram o século XX desautorizaram a razão e ofuscaram o brilho de suas promessas. O grande mito do progresso infinito e necessário da humanidade é seriamente posto em dúvida, justificando expressões como a de Mafezuli. Os modernos fizeram, de fato, a história. Mas que história! Se a modernidade desacreditou o passado medieval através da afirmação de uma nova racionalidade, os descaminhos, as aporias e os erros desta deslegitimam agora a razão moderna como única garantia de um futuro melhor. Eliminados o passado como nostalgia e o futuro como esperança, o refúgio que sobrou foi ou é o presente. E a ele o homem se entregou por inteiro. Precisamente o presente, que reduzido a um tempo de passagem, a tradição menosprezava e que agora a modernidade queria
superar em troca de um futuro melhor. Esse trânsito é teoricamente fixado pelo chamado movimento pós-moderno, que ocorreu a partir da metade do século XX. Segundo suas teses, a racionalidade moderna, incapaz de cumprir suas promessas, está sendo substituída por uma nova lógica, a lógica da sedução, da hedonização da vida, da consagração do individualismo, da espetacularização de tudo, do elogio do presente em repulsa ao passado, que já não é, e ao futuro que não chega. Nas palavras de Sebastian Charles, é a fase jubilosa e libertadora do individualismo que se vivencia mediante a desafeição pelas ideologias políticas, o definhamento das normas tradicionais, o culto ao presente e a promoção do hedonismo individual. A pós-modernidade apresenta-se como aquele momento histórico em que todos os esquemas institucionais que impunham limites à emancipação individual se desfazem e desaparecem, abrindo espaço para os desejos individuais e subjetivos. Ela se autodefine como um tempo em que as grandes ideologias, embasadas em estruturas socializantes e a crença na verdade absoluta da história, caem em descrédito, caem vítimas da desconfiança, perdendo sua autoridade e sua atração. O discurso pós-moderno postula o fim da modernidade e o início de uma nova história. Vazio de modernidade, ou vazio de sentido positivo, a designação pós-moderno, após muito debate e muita polêmica, nós vemos as livrarias cheias de livros sobre esse assunto. Após muita polêmica, a pós-modernidade, na minha visão, encontra-se essa teoria, esse ponto de vista do pós-moderno, encontra-se em refluxo. Alguns autores, como é o caso do já citado Lipovetsky, antes defensor ferrenho dos pressupostos pós-modernos, se dispõe a reconhecer que os anúncios da nova era foram apressados e não se revelam consistentes. Parece que a tese do advento de uma temporalidade dominada em todos os âmbitos do humano pelo precário e pelo efêmero, bem como a primazia absoluta do aqui e do agora, que marcaria o político e o ético, resulta de uma leitura um tanto linear, um tanto antidialética da história. E hoje é relativamente fácil colher evidências das contradições que desestabilizam a suposta derrocada radical de todas as tendências e ideologias da modernidade. Ocorreram, sim, mudanças profundas, incontestavelmente visíveis a todos. Mas daí concluir que tais mudanças trouxeram consigo uma guinada radical da história e a negação de todos os fundamentos anteriores é enganoso. Os pós-modernos, ou o pós-modernismo, decreta o passado como morto e extinto e anuncia a chegada do reino da autonomia e da liberdade como se esse pudesse ser alcançado pela simples superação dos enquadramentos religiosos, sociais, políticos, ideológicos tradicionais. Além desse exagero, que se torna cada vez mais notório, os pós-modernos se deram conta de que a fuga para diante trouxe também novos enquadramentos, tão fortes ou mesmo piores que os anteriores. Piores porque, como já mostram Adorno e Horkheimer na década de 30, dão aos homens a ilusão de liberdade e autonomia
quando na verdade aumentam, embora muito sutilmente, a sua dependência. Fazendo uso um tanto anacrônico das palavras desses autores, poderíamos dizer que esta ideologia torna-se a cega exaltação da vida, a qual se entrega a mesma prática pela qual tudo o que é vivo é oprimido. Portanto, temos aí uma nova forma de opressão. Uma opressão que não é exercida mais por uma coerção externa, mas por uma coerção introjetada, que traz em si as aparências luminosas de uma nova liberdade e encobre ideologicamente o seu rosto real, que é, no fundo, uma nova forma de opressão. Não se trata, evidentemente, aqui de defender um retorno ao passado, de uma forma de saudosismo, de um retorno à modernidade e seus modelos, conforme foram concebidos no seu início, mas de argumentar que não é legítimo perder de vista a evolução dialética e contraditória da história. É verdade que num primeiro momento privatiza-se o Estado, a religião, a família, impõe-se o mercado, a tecnociência e o individualismo. Mas num segundo momento mostram-se também as contradições. O social, os valores, os sentidos e as transcendências começam a reocupar o horizonte do humano sob novos fundamentos e novas formas e dinâmicas os seus lugares. Neste cenário, do ponto de vista educacional, o que mais carece é a reflexão dialética, a resistência às imposições e a inauguração de uma nova positividade capaz de fornecer ao ser humano novo abrigo, novos sentidos, novas utopias. Arriscaria dizer novas transcendências, novos limites e medidas. Como a fênix da fábula, renascendo das cinzas, talvez renasça do caos a esperança de uma nova ordem, não mais estigmatizada como necessária e inamovível, mas como resultado de uma consciência crítica e como ação afirmativa dos seres humanos que, renovando a utopia de uma sociedade melhor, possam orientar nela seus atos. Há uma série de acontecimentos indicativos de que inicia uma resistência contra o mercado tentacular, contra o frenesi consumista, contra o relativismo axiológico e o individualismo hedonista, contra a violência e a banalização da vida, contra a atomização do social e a despolitização, contra a fabricação de falsas necessidades de felicidade e de consumo. Se estiver correta esta minha leitura, diria que se inicia a contraposição do homo ethicus e solidários ao homo econômicos, como uma nova forma, uma nova via de sobrevivência e de felicidade. O gozo ampliado pela expectativa é reduzido pela posse, quando esta deixa manifestos os limites e os lados negativos
do imediatismo. Nesse momento, o homem consciente busca novos horizontes e novos caminhos que lhe facultem o que a promessa anterior moderna não pôde cumprir, que no fundo se resume à vida mais feliz. Talvez esta nova consciência devolva ao ser humano a dimensão perdida do social e do político, ingrediente essencial à vida humana. Parece que todos os movimentos que nós vemos hoje em defesa da paz, da proteção ao meio ambiente, das minorias desamparadas, dos direitos à educação e as iniciativas que hoje buscam alternativas ao imediatismo consumista, valorizam precisamente esta dimensão social. Essas características indicam que o eixo do presente tende a voltar a ser o social, como condição incontornável da condição humana, que é passado, que é presente e que é futuro, e que é memória, que é vida e que é projeto. Sacralizar o presente perpétuo, sem passado nem futuro, como sugeriu George Orwell, seria arrancar o homem de sua essencial condição histórica. Seria o niilismo, não apenas do epistêmico, axiológico e político, mas seria o niilismo do próprio ser humano. O homem perdeu a fé num futuro necessariamente melhor e sabe hoje que terá de lutar por ele, dominando e orientando os mecanismos como a ciência e os recursos tecnológicos. E sabe também que a felicidade futura depende de um projeto de solidariedade política. Se vivemos um período de ofuscamento da ideia de progresso, e se por alguns momentos o carpe diem, o aproveite o dia, aproveite a hora, aproveite o momento pós-moderno, nos induziu a esquecer o sentido trágico da história e a necessidade da luta para superá-lo, estamos nos convencendo, me parece agora, de que a ideia de progresso ainda não é uma página virada na história. O debilitamento da fé num progresso mecânico e necessário, de um lado, e a frustração da ideia de presente absoluto, de outro, conscientizam o homem da necessidade de seu engajamento na construção do futuro. Nem o encantamento com as leis mecânicas da história e nem a visão catastrofista de um futuro trágico colocam-se como alternativas. O futuro depende do homem e de sua visão social. Hoje, a ruína do futuro coloca-se efetivamente como ameaça se a ação do homem não souber evitá-la. Tanto para a ruína quanto para a salvação, o homem dispõe da ciência e da tecnologia. Tudo depende do sentido e do uso que lhe for atribuído. O sentido incontornável que o futuro melhor exige é o sentido social, é o sentido democrático. A cultura social e democrática é um imperativo de novo tipo. Avivam-se as preocupações com o futuro humano e planetário, e começa a impor-se a percepção de que os riscos só podem ser evitados mediante o incremento da consciência, de uma nova consciência social.
Talvez os movimentos e lutas sociais pelo acesso aos recursos materiais e culturais, pela superação das desigualdades sociais, pela preservação do meio ambiente e pelo respeito do direito das minorias, representem o germe de uma nova utopia social a contrapor-se à ditadura do curto prazo, à ditadura das vantagens individuais e imediatas, à ditadura do poder dinheiro, à ditadura da exploração econômica. Nossa expectativa e engajamento são no sentido de que tal dinâmica se amplie e se imponha definitivamente. Na minha leitura, fecunda-se o ambiente de uma nova visão socialista do futuro, condizente com os novos tempos, emergente da contradição material e cultural. Os fenômenos que vivemos carregam em si o signo do catastrófico, que, como insiste Mafezuli, há momentos em que a grande história dá lugar às pequenas histórias vividas no dia a dia. Também é possível que haja momentos em que as pequenas histórias novamente se aglutinem em torno de um sentido maior, em torno de uma utopia como motor e busca de uma nova sociedade. O sonho do indivíduo, narciso e autônomo, liberto do que considerava os grilhões do social, transformou-se em pesadelo de ameaças que espreitam por todos os lados. Na verdade, o que parecia autonomia e liberdade transformou-se, em grande medida, em ameaça iminente. É certo que as aspirações lúdico-hedonistas continuam povoando as aspirações da maioria, mas percebe-se também, em contornos, a meu ver, cada vez mais nítidos, os temores e as inquietações que disso irradiam. O otimismo que cercava o individualismo, o presentismo, o hedonismo, o carpe diem está se esgotando. A medicina, por exemplo, já não se dedica apenas à saúde do indivíduo, porque percebe que o indivíduo já não pode ser sadio se o ambiente for doente. Percebe-se que a saúde individual depende da saúde coletiva. Não basta mais tratar os doentes. É preciso cuidar da saúde pública. É preciso cuidar dos alimentos. É preciso cuidar do ambiente para que a saúde de cada um possa estar garantida. Tal orientação pode ser percebida não apenas ao nível dos projetos mais amplos, mas na própria postura individual das pessoas. A necessidade não só de prever, mas de preservar o futuro mostra que o ethos pós-moderno do hic et nunc não é suficiente para a felicidade e para a vida boa. Há indícios de que o sujeito não se aquieta com o papel da imagem especular, da lógica sistêmica midiático-mercantil, que não se conforma com a condição de mero escravo e de mero repetidor da ordem neoliberal.
a fragilização do indivíduo decorrente do enfraquecimento do poder regulador e orientador das instituições coletivas, como a religião, o Estado, os partidos, a família, parece agora se converter em seu fortalecimento. O que se espera da educação ético-moral é que contribua para ampliar a capacidade reflexiva dos indivíduos, dos alunos, dos jovens, para que a autonomia e liberdades subjetivas ampliadas possam ser resgatadas do individualismo hedonista e ser capitalizadas em favor de um novo projeto de transformação social, de um novo projeto que abra as perspectivas de participação de todos. O momento parece propício porque Narciso está assustado. A desagregação do mundo tradicional, das ideologias, das narrativas e dos valores já não é vivida como emancipação. Impõe-se o medo ante o futuro incerto. A ansiedade suplanta a fruição do presente. A angústia desfaz o consolo do porvir luminoso. Hoje, diz Lipovetsky, a obsessão consigo mesmo se manifesta menos no ardor do gozo que no medo da doença e do envelhecimento, na medicalização da vida. Narciso está menos enamorado de si mesmo que aterrorizado pelo cotidiano, pelo próprio corpo e por um ambiente social que ele considera agressivo. Isso nos leva a desconfiar que não foi a moralidade ou a verdade em si dos valores que desapareceram. Então, um pouco... O que está em questão são os fundamentos da autoridade moral. Já não se pode exercer esta autoridade em nome de princípios transcendentais e absolutos, sejam eles de ordem natural ou sobrenatural. E ninguém melhor do que nós sabe disso. Esta fonte de legitimação foi destituída pela modernidade, embora continue sendo invocada até hoje pelos agentes educadores, por muitos professores, entre os quais se encontram também os pais. A legitimação e leis, a legitimação das normas e leis, não mais se fundamenta no princípio da autoridade externa, mas na argumentação intersubjetiva. Não se trata, portanto, de um giro axiológico, mas de um giro pedagógico, ou seja, muda a forma de embasamento dos valores. A autoridade e os valores já não se sustentam com base na autoridade, mas com base no argumento. As lamúrias que se ouvem em torno da perda dos valores e a correspondente nostalgia dos bons tempos, em que estes vigiam fortes e incontestes, contém, portanto, uma dupla falácia. Primeiro, porque esta visão, perturbada pelas mudanças, deixa de perceber que os valores tradicionais não desapareceram para ceder lugar a um puro relativismo, como muitas vezes se ouve e muitas vezes se supõe. Se há valores que desaparecem, há também
outros que surgem. Assim, o prazer, o consumo, a eficiência, a fruição que orientam a vida de tantas pessoas são certamente valores, independentemente do que pensamos a seu respeito. Segundo, porque não se leva em conta que há também fortes movimentos de resistência à precarização dos valores e a sua substituição por outros de viés sistêmico e mercadológico. São notórias as preocupações das famílias, das escolas, das universidades, das igrejas, das ONGs, com valores e sentidos. Há setores importantes da população que se engajam na luta por valores como a dignidade humana, a solidariedade, a compreensão e o respeito pelo diferente. Trata-se, evidentemente, de valores de corte novo, de natureza leiga, que por isso mesmo não se impõem, repito, com fundamento em qualquer autoridade externa. Ao contrário, dependem essencialmente de uma conversão íntima e, portanto, não só podem ser legitimados pela adesão alcançada através de um processo argumentativo. E todos estarão percebendo qual é, se assim for, a função renovada, a função diferente que se impõe ou se exige daquele que faz a educação, daqueles que fazem a educação ética das futuras gerações. Não há mais a possibilidade de recorrer a argumentos impositivos, a autoridade impositiva, seja ela de que natureza for. Há a única possibilidade de levar as pessoas a participarem, a poderem participar da reflexão e do argumento. Trata-se, portanto, de um processo pedagógico essencialmente de argumentação e convencimento que não representa apenas uma nova forma de impor valores, mas um processo de instituir e de validar valores. A adesão a valores liga-se intrinsecamente a um processo democrático argumentativo de sua instituição e de sua fundamentação. Não se trata mais, portanto, de disciplinar, de impor valores de sentido mediante ameaças e castigos, mas de convencer os educandos através de argumentos racionais da importância e da necessidade de certos princípios orientadores como consensos reguladores da vida do homem em sociedade. Há, é verdade, um grande cenário de confronto entre os que aderem à moda, ao efêmero, ao hedonismo e aqueles que afirmam princípios mais transcendentes de natureza social. O grande diferencial do mundo de hoje, depois da falência dos valores absolutos, é o poder de sedução e o poder de convencimento. Como eu já comentei anteriormente, confrontam-se o poder da propaganda, o poder da moda, o poder da mídia que prega constantemente o hedonismo imediatista e as vantagens pessoais, de um lado, e o processo de convencimento da importância de princípios gerais que afetam a organização social, a garantia do espaço público e o direito de todos. Encontramos-nos efetivamente em meio a um contexto de contradições
em que tanto aumenta a violência, a banalização da vida e a busca de vantagens pessoais, quanto se aspira manifestamente por mais paz social, maior valorização da vida, mais respeito pela dignidade das pessoas. Não há certamente soluções fáceis para este conflito, porque sua superação está condicionada por transformações mais profundas que dizem respeito à ordem democrática, à organização econômica e às instituições jurídicas. É inútil sonhar com paz, respeito e solidariedade enquanto a sociedade permanecer em classes sociais divididas entre ricos e miseráveis, entre cultos e ignorantes, empregados e desempregados. E com isso tocamos no ponto nevrálgico em que se cruzam a ética do indivíduo e a ética da justiça social. A ética do indivíduo isolado e a ética do cidadão. A ética da individualidade e a ética da cidadania. A ambiguidade da sedução coloca frente a frente dois movimentos antagônicos, animados por interesses fundamentalmente divergentes: a vantagem privada e a justiça social. A lógica da valorização do mundo, do indivíduo, da autonomia, da ciência e da tecnologia colocada a serviço do capital que dissolve os valores morais tradicionais e os substitui pelo hedonismo individualista, da fruição do momento, confronta-se com uma lógica socialista da justiça, da igualdade social, da superação das classes sociais pela luta, que a luta pela instituição e difusão dos valores como a igualdade, a democracia e a justiça social pode trazer. A mídia, predominantemente cooptada pelo capital e pelos interesses do mercado, do qual ela mesma é parte interessada, afasta seus consumidores dos discursos ideológicos que, comprometidos com os interesses comunitários, buscam a transformação social e os envolve numa ideologia perversa do mercado e do individualismo eudemônico. O indivíduo e a sociedade precisam buscar novas transcendências, novos valores e sentidos legitimados mediante o discurso e o argumento. Não se trata, evidentemente, aqui de diabolizar os meios de comunicação. Eles podem ser excelentes ou ruins, a depender dos objetivos a que servem, da mesma forma como pode ser excelente ou ruim a ciência e a tecnologia. Ademais, o mundo já não pode conviver sem eles, não pode mais conviver sem a ciência e a tecnologia, da mesma forma como já não pode viver sem os meios de comunicação. Impõe-se então, de um lado, promover uma consciência da responsabilidade social no interior das atividades mediáticas, por exemplo, e de outro, a consciência dos consumidores para que não aceitem passivamente o que a mídia lhes oferece. Penso que alguns passos já foram dados no sentido da desconstrução e do deslumbramento ante a mídia. Os consumidores começam a tornar-se mais exigentes, menos inocentes e mais críticos com relação à mídia. Ouvem-se sim vozes críticas, cresce a resistência, troca-se de canal, desliga-se monitores, busca-se alternativas, valoriza-se a conversa, o diálogo, o encontro direto com o outro. Embora a uniformização continue sendo uma das mais graves patologias da contemporaneidade, parece tornar-se menos fácil uniformizar convicções
e comportamentos através dos mecanismos da mídia. As sereias da comunicação recebem sua parte, mas sua sedução pode neutralizar-se pela surdez e pela cegueira voluntárias de seus ouvintes e telespectadores. Além disso, a homogeneização dos gostos e dos modos de vida não se refere necessariamente, ou não reflete necessariamente, uma vida política e social, ou em outras formas de comportamento consensual. Em meio ao desbaratamento dos ideais políticos e dos projetos de transformação, perduram os conflitos que se tornam, na minha leitura, cada vez mais aparentes e manifestos. Porém, estou chegando ao final. Não devemos ser otimistas demais. O que ainda caracteriza o momento presente é o processo de subjetivação e individualização que transfere as tragédias sociais para o âmbito do indivíduo. O trágico sobrevive no indivíduo e a solução transfere-se do campo social, da coletividade, para a subjetividade e a individualidade. O indivíduo é considerado culpado pela sua desgraça e também o único responsável pela sua própria redenção. Com isso, rompem-se os elos do social e esvai-se a força dos ideais transcendentes e comunitários, restringindo-se tudo à solidão e à debilidade da subjetividade individual. Apartado do coletivo e culpabilizado, o indivíduo torna-se fraco e manipulável, a partir de pequenas recompensas que satisfazem Narciso por sua passividade, ou recompensam Narciso por sua passividade e submissão. Se de um lado, num processo ímpar de manipulação ideológica, a autonomia conquistada mediante os grandes movimentos sociais dos séculos XVIII e XIX foi corrompida e debilitada pelo individualismo egoísta. Seus ideais de bem-estar e de felicidade foram deslocados do contexto social e transferidos para o âmbito do privado e do individual. Se desta forma a consciência se apazigua nos limites do privado e não mais se perturba em razão dos problemas sociais pelos quais já não se sente responsável, de outro lado, parece que, esta é a minha leitura, estão aparecendo novos indícios de que este cenário está em vias de ser criticamente examinado, está em vias de ser revertido. Como disse, não se deve exagerar, esquecendo o movimento dialético que coabita nessas tendências da cultura contemporânea. Paralelamente aos grandes movimentos de individuação e esmaecimento dos ideais coletivos, registra-se também a tendência oposta. Os comportamentos de orientação social continuam presentes e eu arriscaria dizer que crescem em muitos setores das atividades humanas. O exemplo mais visível talvez seja o da ecologia, onde emerge claramente uma nova ética do cuidado. Nós poderíamos lembrar também outros, como a consciência de gênero, a luta pela terra, o direito à educação, o direito à saúde e assim por diante.
Se de um lado o capitalismo neoliberal conseguiu enfraquecer o Estado e provocar seu afastamento das atividades sociais, de outro, cresce o engajamento das ONGs, das associações contra a violência, dos movimentos contra as guerras e as agressões, das reivindicações de respeito pelo diferente, da responsabilização social dos setores produtivos. A nós, professores de filosofia, compete, a meu ver, sensibilizar os alunos para estas questões e levá-los a refletir sobre elas. No centro de tudo, como sempre na filosofia, está o homem e os caminhos de sua felicidade, mas a felicidade de todos. Obrigado.